Eu vou plantar essa muda de flor de maio. Eu comprei ela no supermercado. Comprei 3 vasinhos. 2 vasinhos eu já plantei, fiz vídeos aí no canal. Agora eu vou estar plantando essa terceira. Eu vou estar tirando ela desse vasinho que é o número 11, que ela vem do supermercado. E vou transferir ela para esse vasinho número 15. Eu vou estar usando com camadas de drenagem caquinhos e tijolos. Ou, se não, pode ser carvãozinho triturado ou argila expandida. Esse substrato também já mostrei aí no canal como que faço a misturinha. São 2 itens, é o substrato e casquinha de pinos. Ele fica com essa textura bem leve e solta. É uma misturinha para plantas epífitas. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o processo da adaptação da flor de maio e depois quando ela chega em casa. O que devemos fazer com ela para ela se adaptar, crescer bem. Essa aqui já é uma planta bem adaptada. E para ela estar podendo florir nas próximas estações. Eu vou estar mostrando para vocês todo esse processo de adaptação. Então, vamos começar pela camada de drenagem. É muito importante que o vasinho tenha furos embaixo. Eu gosto desta camada de drenagem caquinhos e tijolos. Eu vou estar colocando aqui uma camada não muito grossa. Então aqui eu coloquei a camadinha de drenagem. Posso também estar colocando, mas se quiser não colocar, não precisa. Vou colocar um pouquinho de carvão. Eu gosto do carvãozinho porque o carvãozinho ele é um filtro biológico. Ele ajuda a proteger as raízes de fungos e bactérias. Coloco aqui alguns grãozinhos de carvãozinho. Então aqui já está a camadinha de drenagem. Eu vou estar fazendo uma forração aqui, em cima dessa camada de drenagem. Não gosto de usar manta de BD. Eu já falei no outro vídeo. Ó. Aqui tá já a camadinha de drenagem. A manta de BD, ele fica aquele negócio nojento embaixo do substrato, apodrecendo. E como a gente quer que a planta flor de maio se adapte e fique para sempre no mesmo local, então nada de ficar colocando manta em cima de substrato, não acostumo. Então eu vou estar tirando ela deste vasinho para transferir para esse. Ó, com muita delicadeza a gente tira do vasinho, procurando não danificar as raízes. E as raízes delas estão muito bonitas, ó. Bem adaptada nesse substrato que ela vem do mercado. A gente acomoda a mudinha bem no centro do vasinho. Ela tá um pouquinho solta, mas não tem problema, vamos firmar ela aqui. E a gente vai completando ao redor da planta. A gente completa ao redor da planta, mas nunca podemos deixar esse substrato nosso chegar nesta base dela aqui, ó. Esta base aqui dela tem que ficar livre, porque ela também recebe oxigênio daqui para baixo. Então eu vou estar só completando aqui no vasinho por volta, como eu expliquei no outro vídeo, né? Esta base dela aqui a gente não cobre de jeito nenhum. E sem procurar danificar as raízes dela, a gente vai completando com o substrato. Se acaso cair aqui na base, a gente tira, ó, tá vendo? A gente tira com maior delicadeza.
Aqui ela já está plantada. Ela já estava com o jeitinho de ficar pendente só para um lado só, para lá. Então assim ela vai ficar. Não vou tentar mudar ela. Pode observar que aqui ainda aparece um pouco das raízes. Eu não cheguei com o substrato até a base dela. A gente dá uma batidinha no vasinho para o substrato acomodar. Até uma batidinha embaixo aqui. Assim o substrato acomoda melhor ao redor dela. Então tá aqui a plantinha plantada. Não vou mexer na posição que ela tá. Claro que ela ficaria mais bonita se ficasse reta, né? Mas deixa ela assim. Agora eu vou estar falando sobre o processo da adaptação. Vou estar mostrando para vocês, para ninguém errar nesse cultivo. Aqui eu quero mostrar para vocês os 3 vasinhos plantados. Essa aqui é aquela variegata. O jeitinho que eu plantei ela, ela tá aqui, não mexi. Até o segmentinho dela que eu coloquei aqui tá aqui. Aqui tá aquele vasinho, ficou muito bonitinho, ó. Bem plantadinho. A gente não pode estar girando a flor de maio desse tipo igual eu tô fazendo aqui. Não pode. Eu vou estar falando também no vídeo agora sobre isso. E aqui tá esse recém-plantado. Então, o que acontece com a planta durante o processo de adaptação? Depois que a gente compra ela lá do mercado, que ela faz todo aquele caminho do viveiro lá de onde ela é cultivada até chegar no mercado, do mercado chegar na nossa casa. Então, ela chega a plantinha um pouco até debilitada, né? Estressada, que é bem normal. E a gente tem que estar sabendo disso. E ao chegar em nossa casa, temos que estar proporcionando um ambiente de tranquilidade para ela. Durante o processo de adaptação, após o replante, a flor de maio passa por uma fase delicada de recuperação e reorganização interna. Por que reorganização interna? Porque de um jeito ou do outro, foi mexido aqui na raiz dela. Foi mexido na caminha do ambiente confortável onde ela estava. Esse vasinho, eu acho que plantei esse aqui uma semana depois foi esse. Agora, no sábado, hoje, é esse. Hoje é dia 28. Então, o que acontece quando a gente planta as flores de maio, como essa daqui, que estava toda soltinha no substrato? Eu procuro não estar mexendo nela e nem girando o vaso, para ficar observando, será que está apodrecendo? Será que pegou? A gente não fica fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Estou fazendo porque eu trouxe ela de lá onde ela estava, coloquei ela aqui para nós fazer o vídeo. Então, o que acontece com as raízes que foi mexida aqui? Acontece que a cicatrização das raízes, se alguma das raízes foi danificada, por exemplo, que a gente procurou tirar com bastante delicadeza para não danificar as raízes, mas se aconteceu de algumas dessas raízes foi danificada durante o replante, a planta ela precisa de cicatrizar esta parte e retornar ao crescimento. Entendeu? Ela precisa cicatrizar esta parte do replante que foi danificada. Aqui eu acho que foi danificada um pouquinho, porque ó, ela continuou tombada e ainda não pude nem cobrir o caule dela aqui, ó. Tá aqui, ó, a pontinha do substrato dela aqui. Então, a cicatrização das raízes, se alguma raiz foi danificada durante o replante, então ela precisa cicatrizar esta parte danificada. O ajuste hídrico. O que é o ajuste hídrico?
As raízes se adaptam ao novo substrato. Então, aqui a gente está dando outro substrato para ela. E daí aqui começa a acontecer também o ajuste hídrico. Ela passa a regular a absorção da água. Por que ao replantar as flores de maio eu já não gosto de estar molhando em seguida? Ó, essa daqui faz praticamente quase uma semana que eu replantei. Ó, eu não molhei ainda. Veja, ela não tá murcha e não tá nem danificada, com sintomas de que sentiu o plantio. Essa variegata, que eu plantei ela bem mais antes, também, ó, ela não recebeu água, ela continua enxuta. Sabe aquela umidade bem suave do substrato que está aqui? Só isso que está nela. Ela não recebeu ainda uma rega. Estou dando um tempo, eu vou sentir quando vou precisar regar ela, mas ó, ela está só com a umidade do substrato que eu plantei ela. Mesma coisa essa daqui, se eu colocar o dedo assim, eu sinto o frescor do substrato. Esse aqui também, que foi acabado de plantar, ó, ele tem uma pequena umidade. Então, esse ajuste hídrico, a gente tem que deixar ela à vontade. Vou erguer um pouquinho aqui para ver as três aqui, que bonitinho. Uma ficou deitada, mas está saudável. A outra ficou mais ereta, mais bonitinha, também está saudável. Essa aqui também deitou, mas é daquele tipo que cresce um galho para lá, cresce um galho para cá. Não é nós que vamos estar interferindo na natureza dela. Então deixa ela assim, que ela vai se desenvolver para lá, para cá, mas ela vai se desenvolver. Por isso que é comum que a planta fique um pouco mais quieta nos primeiros dias. Como assim a planta fica mais quieta os primeiros dias? Ela fica quieta. Ela fica quietinha, está descansando, ela está repousando. Então esse negócio assim, plantou e molhou, eu não faço isso, eu não faço. Esse negócio de plantou, já está colocando adubo, mete um spray aqui de foliar, não pode, você acabou de mexer em todo o sistema radicular dela. Por que eu vou estar agora interferindo este processo de adaptação, que é o momento que ela precisa ficar quieta? Agora vou estar colocando, enchendo ela cada 15 dias, uma pulverização foliar, o adubo 10-10-10. Não, esses adubo 10-10-10, 4-14-8, muito forte. Eles, para queimar raízes das flores de maio, olha, muito fácil, está perdendo as flores de maio com essas adubações. Porque eu falo isso pela experiência. Redistribuição de energia. O que é a redistribuição de energia? A planta, ela se direciona sua energia para se estabelecer o sistema radicular. Estou falando devagar para vocês entenderem. Ela se estabelece, o sistema radicular dela, por quê? Para se fixar no novo vaso, o que pode adiar o crescimento visível dela. Então, a gente tirou ela dessa casinha bem pequena, apertada, onde ela estava firme, e colocamos ela numa casinha um pouco maior, porque a gente quer que ela se desenvolva bem e cresça. E você vê como a natureza, ela é muito inteligente. Ela cria essa redistribuição de energia e ela começa a direcionar sua energia para se estabelecer o sistema radicular. O que é o sistema radicular? É isso daqui, as raízes. A se fixar no novo vaso. Estou falando agora do novo vaso,
porque ela já está num substrato novo que ela vai ter que se adaptar. Veja quanto processo que a flor de maio precisa passar para a adaptação. Espero que eu possa estar falando e vocês possam estar entendendo, né? Porque é tanta coisa para falar. Então eu estou falando sobre o sistema radicular dela e a fixação dela no novo vaso, na nova casinha, o que pode adiar o crescimento visível dela. Ela pode ficar um tempo desse tipo, até estacionada, porque agora ela está passando por essa adaptação aqui. Novo ambiente, que é a casinha dela, um pouquinho maior, e o novo substrato, que é a caminha dela. Por isso que não podemos estar encharcando o substrato. Aqui ele vai ficar só com essa umidade do substrato que eu coloquei. Aqui também tá a mesma coisa, ó. Os 3 vasinhos que eu comprei no mercado já estão plantadinhos aqui. Então, a natureza, ela é muito inteligente e nós não podemos estar interferindo nela. Temos que deixar ela à vontade. Então, a flor de maio, ela ativa hormônios que estimulam o crescimento de novas raízes, que ajudam na fixação do novo substrato. Eu estava mostrando esse daqui, que esse aqui tá tão bonitinho, ó. Acho que esse aqui tá com uns 2 ou 3 anos. Eu tenho que começar a fazer uma marcação assim, catalogar, né, cada um e deixar tudo anotadinho no caderno. A data, quantos anos elas têm. Eu sempre estou meio perdida no aniversário dessas flores de maio, mas eu acredito que ela deve estar com uns 2 ou 3 anos. Essa daqui bem adaptada. Essa aqui acho que ela está com uns 3 ou 4. Ó, já aqui também já tá, faz hora extra comigo. Ó, ela está com brotinhos novos. O aspecto das folhas a gente conhece, quando a planta dá certo e ela começa a se adaptar. Em 1 ano, 2 anos, você já vai notar o aspecto das folhas, mais fortes, resistentes e adaptadas. Aqui, como essa daqui também, ó, já também tem brotinho, ó. Eu fico muito feliz quando começa a surgir esses brotinhos aqui e aqui, ó. Não gosto de estar mexendo muito, que elas fiquem lá, quietinhas. Então, a adaptação ao ambiente, mudanças de luminosidades, temperatura e umidade exigem que a planta se ajuste o seu metabolismo para se equilibrar novamente. Então, ela não vai ser do dia para a noite que ela vai ficar formosa aqui. Então, ela precisa de um tempo para se equilibrar novamente. E aqui exige todo o metabolismo dela. Hormônio, redistribuição de energia e muitas coisas. É recuperação do sistema radicular dela, se foi danificado ou não. Foi mexido. Se foi ou não, mas ela foi mexida aqui, né? Então, com toda essa adaptação ao ambiente, mudanças de luminosidade, temperatura, umidade, ela exige que tudo isso exige que a planta ela se ajuste ao seu metabolismo para se equilibrar novamente, tomar a nova forma do desenvolvimento e crescimento. Entendeu? O que é a adaptação da flor de maio? Esse período pode durar de 4 semanas, 1 mês, e pode passar ainda de 1 mês para nós estar vendo o resultado da adaptação dela, não é rápido. Por isso que a gente não pode estar dando excesso de adubo, excesso de umidade assim que planta. Temos que dar esse período. Eu dou aqui 1 mês, 2 meses, eu deixo elas paradas, elas quietas.
Então, dependendo das condições e do cuidado, daria para... Até eu penso assim que daria para montar um diário de observação para acompanhar essa fase, porque é uma fase tão bonita dessa condição de cuidados que nós vamos ter com ela, porque não é nós que vamos cuidar dela, é ela que vai se cuidar, é ela que vai tomar o novo desenvolvimento, crescimento, adaptação, recuperação do sistema radicular, tudo, vaso, substrato. E seria bem legal mesmo estar montando um diário com esta observação para acompanhar essa fase do desenvolvimento, principalmente essa variegata. Eu já pensei nisso. Escrever um diário dessas 3 plantinhas compradas no mercado. Quais são os sinais de que a flor de maio está se adaptando? Eu vou falar dos sinais, que é muito legal e bonito. Se a flor de maio está se adaptando bem, após o replante, ela vai te mostrar alguns sinais bem positivos. Essa aqui faz uma semana que eu plantei, ó. Ela continua na mesma, ela está dormindo, está descansando. Ela está pensando o que ela vai fazer aqui. Vai ter que aumentar o sistema radicular dela. Então, por que eu vou estar interferindo com regas, deixando encharcado isso daqui já imediato? Vou estar interferindo com adubos foliar? Não, não dá certo. Não dá. Vou estar perdendo de cultivar uma linda planta dessa daqui, porque é muita propaganda, né? Adubo foliar disso, adubo foliar daquilo, NPK disso, NPK daquilo. Não, a planta ela não gosta. A flor de maio ela não é exigente, ela não gosta de adubação. Tem que saber muito. Por que eu uso esse adubo aqui, ó? 14, 14, 14, ele é bem equilibrado e ele dá um bom resultado desde brotação, floração, botões, porque eu não interfiro na natureza da flor de maio. Se ela precisa de comidinha aqui, eu dou bem pouco. Sabe por quê? Porque no substrato dela aqui, no momento que a gente vai regando aos poucos, dando aquela umidade natural para ela, esse substrato aqui também está entrando em decomposição. E no momento que ele entra em decomposição, esta matéria orgânica também tem seus adubos. Que tipo de adubo que fez formar esta árvore, essa matéria orgânica que está aqui hoje, se decompondo? Então, isso daqui vai ser voltado tudo para ela. Então, por que eu vou ficar me preocupando com adubação? Perdi muitas com adubação, que judiação. Aqui ela tá mais escurinha porque aqui, ó, tá a raiz dela, não é porque tá molhada. Aqui tá o substrato que veio com ela, porque eu não cobri essa base dela aqui. Então, quais são os sinais positivos que ela começa a dar após a adaptação? As folhas ficam firmes e verdes. Aqui ela está, né? Firme e verde. E deve estar com aparência saudável, sem murchar e sem amarelar. Como essa daqui, ó. Com toda aquela estava toda desmontada no substrato que veio do mercado, ela não tá com aparência ruim. Já faz uma semana que eu plantei ela. Então esse aqui já é um sinal que tá dando certo por enquanto, né? Vamos deixar. E o sinal também positivo é o crescimento de novos segmentos, novos brotos. Bom, agora essa daqui ela tá com os botões. Mas mesmo ela estando com botões, nessas áreas aqui onde não tem botões, ela vai começar a surgir brotinhos. Então esse aqui é um dos sinais muito positivo
com esses brotinhos. Brotinhos desse jeito, assim, ó. Que amor. E notamos, né, então, os brotinhos. Nas pontas. Então, notamos brotinhos nas pontas dos ramos. E é bom, isso aqui é muito bom e ótimo. É um bom sinal, né? Com esses brotinhos. Nossa, deu uma puxada de lá pra cá. Sem edição, sem corte, esse vídeo. Desculpe as falhas, os erros. Estou procurando fazer o máximo bem certinho para não ficar editando. Não vou. Eu já falei entre os vídeos em que eu não vou usar editores, edição. Trouxe esse vasinho para cá. Então, os sinais positivos, notamos os brotinhos nas pontas dos ramos. E esse aqui é um ótimo sinal de que a planta está confortável no novo substrato. Então, os brotinhos são isso daqui, ó. É uma satisfação muito grande. Olha aqui, ó. Significa que a planta ela tá confortável no novo substrato. Aqui, vamos observar juntos. Assim que ela começar a dar sinais de se desenvolver, eu vou estar mostrando para vocês essas três aqui. Se acaso acontecer de apodrecimento, eu vou estar mostrando. Se acontecer brotinhos, eu vou estar mostrando. O que acontecer com elas, eu vou estar mostrando, ver se deu certo, tá bom? Então, um dos sinais positivos também é a ausência de podridão, nada de pontos escuros ou partes moles. Nessas regiões assim, ele acontece ficar escuro e a parte mole aqui. Se não aconteceu isso daqui, nesse aqui que faz já uma semana que está plantada, isso aqui já é um bom sinal, ó. Eu tô contente, porque é uma variegata essa daqui. Isso indica que as raízes estão saudáveis e não houve excesso de água, entendeu? Ausência de podridão, nada de pontos escuros ou partes moles nessas regiões dela aqui. Isso indica que as raízes estão saudáveis e não houve excesso de água. Até a gente repete para a gente entender, até eu. Quanto mais eu falo disso daqui, eu também aprendo muita coisa, só falando. Como é que eu consigo entender? Porque eu imagino como que é ela lá na natureza. Eu já estive num lugar muito bacana, cheio de plantas epífitas. E eu vi lá na natureza como que elas vivem. Aquilo foi um aprendizado tão grande. Em vez de eu participar do evento, eu fiquei só observando todas as plantas, bromélia, tinha cactos nas árvores, as árvores todas pendentes, por cima do riacho, assim, aqueles troncos, coisa mais linda, eu fiquei boba. E eu fiquei tirando essa conclusão. Flor de maio gosta de substrato enxuto. As raízes se intercalam no meio daqueles musgos que crescem nos troncos das árvores. Quem que já viu esses musgos? Eles entram por meio daqueles musgos, assim, ó, aquelas raízes bem compridas, assim, retinhas. E elas estão enxutas. Eu toquei nesses musgos, como fosse o substrato delas nos troncos das árvores. Não podemos estar encharcando a caminha dela. Sim, ela precisa de umidade, mas não encharcamento. Ela precisa de umidade externa e não interna. Tipo assim, esse ambiente aqui, ó, eu posso estar umedecendo essas pedrinhas aqui com aguinha, mas jamais o vasinho pode tocar na água. Já mostrei também num vídeo esses dias que eu fiz.
Então, esses sinais indicam que esses sinais mostram que a planta ela está se adaptando bem. Então, a planta, esses sinais é porque ela está se adaptando bem no novo substrato e ela está se preparando bem para crescer e florescer na próxima estação. No momento que ela se adapta, porque aqui agora é a observação de adaptação. No momento que ela se adapta e ela está com as folhas verdes e firmes e começou a soltar brotinhos, depois disso, ela está se preparando para crescer e florescer na próxima temporada, na próxima estação. Muito legal. E como eu posso ajudar a planta a se adaptar melhor? Será que eu falo nesse vídeo ou falo no outro? Porque já está muito tempo. Vai ser um vídeo aí de 50 minutos. Como posso ajudar a planta a se adaptar? Bom, eu vou falar nesse vídeo, vai ficar longo, vocês assistam tudo para vocês aprenderem depois, para não ter problema com as suas plantinhas. Tem muitas coisas bem legais que nós podemos estar ajudando a flor de maio a se adaptar melhor. Vou falar nesse vídeo aí. Vai ficar um filme. Podia fazer uma série, né? Que legal fazer uma série de 40 minutos cada um, né? E tá falando bem certinho como é o cultivo, adaptação, rega, adubação, desenvolvimentos radiculares. Não, mas nós não podemos estar interferindo em nada. A planta, a flor de maio, ela se cuida. Então vamos lá. Será que podemos dar uma força extra para a flor de maio se adaptar com mais tranquilidade ao novo vaso? Algumas atitudes simples, mas poderosa, sim, eu vou estar falando. Então, agora, escolha o local certo, mantenha a planta em um ambiente com luz indireta. Ela não gosta de sol direto nas folhas, porque queima, desidrata. Ela também não gosta de vento, porque desidrata, elas ficam murchas. Então tá, escolher o local certo, mantenha a planta em um ambiente com luz indireta e temperatura entre, eu vou falar assim, entre 15 graus e 25 graus. 15 graus por quê? 15 graus, a flor de maio, ela quer para emitir botões e flores. Aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá desabrochando o botão, só que tá demorando muito, porque no meu clima aqui tá muito frio. 3, 4 graus. Vou para aumentar a temperatura a partir de quinta-feira. Que vem. Quinta-feira da semana que vem. Hoje é dia 28. Olha que gracinha. Um amarelo bem diferente, eu gostei. Só que tá demorando para desabrochar por causa do clima muito frio. Então por isso que a flor de maio ela gosta da temperatura entre 15 graus para emitir os botões florais e 25 para cima para se desenvolver. Porque nossa região do clima tropical do Brasil é de 25 a 30 graus, 35 graus. A planta ela gosta de ambiente quente para acontecer isso daqui, ó, para se desenvolver. E ambiente ameno para fazer isso daqui. Então, é muito importante nós estarmos evitando correntes de ar e mudanças bruscas de temperatura. Por isso que temos que estar escolhendo um ambiente, um local onde nós vamos deixar esses vasos,
para não estar mexendo neles também. E a rega é com sabedoria. Regar todo o substrato com sabedoria. Por uma planta epífita. Não tem essa, despejei tudo aquela água, eu ergo o vaso, ó, tá saindo por baixo do vaso. E se o vaso ainda for grande, vai reter a umidade, por mais que o substrato esteja correto. Talvez o substrato não esteja correto. Vai ser aquele substrato que vai segurar a umidade para semanas e semanas. Não é bom. Então, regar com sabedoria o substrato da flor de maio é muito importante. Então, regue com sabedoria, espere o solo secar bem. Quando o solo secar bem, levemente regue novamente. Eu gosto de estar regando de baixo para cima, aquela umidade aqui, porque o pouco que chega aqui embaixo do vasinho, ele cria uma condensação pelo substrato, um vapor, e essa condensação, as raízes gostam muito aqui dentro. Não sei se já cultivaram flores de maio em vasinhos transparentes, a gente consegue ver a condensação que acontece por fora do vaso, aquele suador. Elas gostam muito disso daqui. Ainda um encharcamento. Tem que ter o controle de rega no substrato. Também não vai deixar a planta morrer de sede, ficar torricada aqui, né? E como ela é um cacto tropical, o excesso de água pode ser mais prejudicial, mais prejudicial, ó, um erro aqui, ó, prejudicial, mas não vou cortar. Como ela é um cacto epífito tropical, o excesso de água pode ser mais prejudicial do que a falta de água. Deu para entender? Me atrapalhei um pouco. Eita, cérebro, processa aqui as gavetinhas aqui do HD, processando, para falar mais correto, não vou cortar. Como ela é um cacto epífito tropical, o excesso de água pode ser mais prejudicial do que a falta de água. Deu para entender? Bem facinho. Dá um excesso de água e fala tchau, flor de maio. Já começa a podridão assim a aparecer, escuros aqui. Então, a gente vai estar ajudando a flor de maio também. Até deixa eu afastar aqui, que eu não quero que mexa aqui. Vou trazer esse aqui e vou afastar esse pra cá. Agora eu vou mostrar uma coisa bem delicada para vocês. Evite mexer na planta, entendeu? Nada de ficar girando o vaso e gira para lá para olhar e gira para cá. Nada de estar fazendo isso, entendeu? Trocando o vaso de lugar e põe aqui. Ah, mas daqui uns dias eu coloco lá no outro lugar. Daí trago ela de volta para cá. Levo ela para aquele ambiente, trago ela novamente. Tem que pensar o local que ela tem que ficar definitiva praticamente, a flor de maio. E ela odeia que fique fazendo assim nela, ó. Ficar virando, chacoalhando, balançando. Isso aqui afeta todo o sistema radicular da flor de maio, sabia? Ó, jamais podemos estar fazendo isso daqui, ó, para estar olhando a flor de maio. Aqui tá branquinho, mas não tem nada a ver com um problema, é branquinho mesmo. Virando. Isso aqui nós não podemos estar fazendo também, que a gente tem as condições de estar virando o vasinho para estar observando. Ela precisa de estabilidade para se sentir segura, para começar a crescer.
Entendeu? Por que nós não podemos estar girando o vasinho? Gira para lá, gira para cá. Porque nós vamos estar mexendo nessa estabilidade que ela está criando para ela poder se desenvolver. Começar a crescer, criar novas brotações, porque agora ela vai entrar na fase de novas brotações. Na primavera. O certo é estar fazendo os replantios na primavera. Mas eu resolvi fazer tudo agora porque eu tenho visto muitas florzinhas, estou chamando vocês de florzinhas. Muitas florzinhas estão comprando as flores de maio agora no mercado, que tem vários lá para vender, e plantam, né? Então é bom esse conhecimento para estar cultivando a flor de maio do modo correto. Então, o que também faz parte para nós estar ajudando na adaptação da flor de maio é nós pensar num substrato bem leve e drenável para cactus epífito. Cacto epífito tropical é esse cacto, flor de maio. E sendo essa misturinha, como eu falei aqui, né? Uma mistura de substrato e uma mistura de casquinha de pinos. E o que nós podemos também estar ajudando ela, depois desse replantio assim? Esperar para adubar. Posicionar aqui. Não, esperar para adubar. Deixe a planta se recuperar para adubar. Vamos deixar primeiro ela se recuperar. Ficar bem linda. Porque aqui ela tem nutriente aqui, aqui. Ela vai passar pela limpeza. Porque lá no viveiro, na verdade, ela vive no ambiente mais úmido. No ambiente lá de pulverização tal, sabe? Não é tanto o substrato encharcado, mas do que o ambiente lá, a casa, a cobertura onde ela vive. Porque no mercado, às vezes, a gente compra flores de maio encharcada, não é porque vem encharcada lá do viveiro, são os funcionários que eles vão regar as flores lá que tem no mercado, né, na floricultura lá do mercado, e os funcionários mesmo encharcam tudo. Eu já vi eles molhando as flores. Tem vários tipos de flores lá. E eles estão molhando, eles metem água. Porque elas estão, esses vasinhos assim, eles estão num suporte assim, que vem na bandeja de suporte, assim, 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 sabe? Eles metem água lá, fica tudo encharcadinho. É normal isso. Porque daí os funcionários também não entendem, né? Que a flor de maio gosta de um substrato levemente úmido, molhadinho, né? Não encharcado. Agora eu fiquei preocupada que esse vídeo aqui ficou muito longo. Então, esperar, depois de uma plantação dessa transferência, é bom esperar então para estar adubando ela. E esperar ela se recuperar, né? Daí depois pode estar usando um adubinho equilibrado. Porque esse adubinho aqui, ele entra em manutenção, floração, tudo que a plantinha precisa. Liberação lenta. Um adubinho de poros. Tem os poros, os grãozinhos dele aqui. Mostrei esses dias no vídeo. No momento começa a sair bem lentamente aqueles adubinhos dos poros dela. Dá tempo da flor de maio estar absorvendo aos pouquinhos, porque tudo é lento, tudo é devagar aqui na flor de maio. Não é assim colocar os adubos, encher aqui de adubo líquido, derramar aqui nela. A flor de maio ela gosta de um substrato limpo. Aqui já tem comidinha para ela no momento que vai se decompondo essas casquinhas, que são casquinhas de pinos, que são casquinhas de árvores. Aqui também. Então cuidar muito da adubação. E a adubação de liberação lenta é bem legal. E a tarde chegou, mas ainda está claro. Vou finalizar esse vídeo.
Ah, eu gosto de assistir vídeos longos assim, eu ponho lá pra rodar e fico assistindo, aprendendo, eu gosto. Não sei se vocês gostam, têm paciência, mas tá aí um vídeo longo com a adaptação. Eu podia ter dividido esse vídeo em 3, parte 1, parte 2, parte 3, mas deixei tudo aqui para vocês assistirem sossegadinhas lá, no aconchego de vocês, e relaxar. Ou na televisão, ou no celular, é muito legal. Não vou cortar. Eu tinha costume de fazer a edição e tá cortando. Então, observe com carinho os sinais de crescimento, como novos brotos, folhas novas, né? As folhas firmes. Isso mostra que a flor de maio está se adaptando bem. Sabe, agora eu vou finalizar o vídeo, mas eu vou falar uma coisa bem legal para vocês. Eu tenho vontade de mostrar um plano semanais. O que vocês acham? Eu estou mostrando um plano semanais que podem inspirar vocês para acompanhar esta fase da adaptação da flor de maio. O que vocês acham? Tá fazendo... tá montando, né, um plano semanal para inspirar todos nós, né? Para nós acompanhar essa fase de adaptação da flor de maio. Deve ser muito legal, principalmente essa variegata. Então é isso aí, ó. Deixe seus likes, se inscrevam no canal, comentem, tirem suas dúvidas. Eu estarei respondendo tudo. O que eu não puder responder lá, eu posso montar um videozinho em cima da pergunta de todos vocês e tá mostrando em vídeo para vocês entenderem. Vamos se unir para nós poder cultivar essas lindas plantas exuberante com adaptação. Eu tô só com essas menores aqui porque eu tenho as maiores lá, eu não gosto de estar mexendo nelas. Mas qualquer dia desses eu vou estar fazendo um tour e mostrando as minhas flores de maio bem crescidas e adaptadas. Vou mostrar aqui o frutinho.